Olá, sejam muito bem-vindos ao De Pro Pra Paz. Eu sou a Renata Cardinale e hoje nós vamos conversar sobre... Tristeza, por favor. Chega que o pezinho mexe, a cinturinha vai se soltando, a gente vai entrando no gingado, né? Delícia esse sambinha. Esse sambinha, composto por Niltinho na década de 60, ele diz aquilo que muitas vezes nós queremos dizer e sequer conseguimos, né? Tristeza, por favor, vai embora. Dando continuidade à nossa série sobre emoções, hoje nós vamos falar sobre essa emoção que, de acordo com uma pesquisa feita na Universidade de Leuven, na Bélgica, é a emoção que mais se demora a passar. Ela leva em torno de aproximadamente 120 horas para conseguir se desvencilhar. E ela depende muito do impacto que aquela situação causou na sua vida. Recentemente eu vivi uma situação pessoal em que me deixou bem triste mesmo, sabe? E aí eu me lembro que eu comentava com os meus familiares, assim, eu contando sobre o caso, né? Eu tô muito triste. E eu tava triste mesmo. E aí algumas pessoas que me conhecem, que sabem que eu sou uma pessoa bem-humorada, que eu sou uma pessoa que procura praticar a gratidão, que tenta ter uma visão positiva da vida, que busca, né, sentido e alegria, falavam pra mim, você tá mesmo? Mas você tá mesmo? E eu dizia, sim, eu tava me sentindo realmente triste por essa determinada situação que aconteceu. Era uma situação que eu não tinha muito o que fazer, sabe? Sabe aquela situação onde você fala, tá posto, é isso, né? Mas eu tô triste por ser essa a condição, eu tô triste por ser essa a forma como ela se representa, sabe? E aí eu me lembro que eu precisei ali de uns 20 dias para conseguir deixar ela ali menos latente, sabe? E é aí que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Por muitas vezes a gente quer passar por cima dessa emoção que faz parte da nossa vida. A gente vem de uma cultura que é uma cultura da felicidade, né? Em especial nos dias de hoje, com tantas plataformas, com as redes sociais ganhando cada vez mais espaço. Eu sempre retomo essa fala do Leandro Carnal, né? Em que ele diz, se você acredita nesse recorte do Instagram, meu amigo, tá perdidão, né? Ele fala alguma coisa assim, porque é o mundo da felicidade, né? É fictícia. Porque a vida não é assim, a vida não é feliz o tempo todo, né? Eu trabalho com as redes sociais, hoje eu faço uso dela para divulgar o meu trabalho e por muitas vezes eu olho e falo, oh my God, tá, calma, né? Ressignifica isso, né? Eu sempre penso nas pequenas teias que a Rafaela Capai traz, né? As pessoas que precisam acessar um conteúdo de qualidade, que querem divulgar um trabalho sério, um trabalho comprometido, que visa modificar e ampliar a consciência de si, do mundo, elas vão encontrar o seu destinatário, né? E isso me faz pensar o quanto, por muitas vezes, a gente reprime esse sentimento. Vale a pena pensar que diante da história, né, da nossa concepção como sujeito, as emoções elas eram pouco validadas. Não se tinha voz para isso. A gente atendia né? Cada cultura, no seu determinado momento, atendia a necessidade da época, né? Então, eu fico pensando, os meus pais ou os meus avós pouco falavam sobre as emoções, pouco falavam em especial sobre essa emoção. Às vezes eu tenho uma sensação de que meus pais não tiveram nem tempo de olhar para essa tristeza, porque a demanda da época deles era outra. A minha época hoje, inclusive também pelos estudos, né, por comprovações e pesquisas que hoje mostram os impactos que as emoções causam na nossa vida, acarretam, tanto positivos como negativos. E aí me faz pensar o quanto hoje nós temos condições de falar, ler, estudar e modificar as nossas emoções em prol de uma vida mais saudável. E antigamente reprimia-se muito a tristeza, né? Ainda hoje se reprime, né? Se a gente for parar para pensar no papel da mulher assumindo tantas funções e do homem também, né? De o homem não chora, né? Quem nunca ouviu essa expressão, homem não chora, homem não se entristece, homem carrega em si aquela força,
né? Aquele masculino. A mulher também não. A mulher tem cara de ser mais sensível, mas ela não pode nem se permitir porque ela tem roupa para lavar, casa para cuidar, o filho, o trabalho, periquito, papai, enfim. Então, é um sentimento, uma emoção que por muitos anos, por muitas décadas, foi ali massacrada, asfixiada, né? Não se falava, não se permitia sentir, né? Até que tamanho a repressão dessa emoção, tamanho o comprimir dela, que se transformava no quê? Numa tristeza profunda, hoje conhecida como a depressão. Quantos milhões de habitantes no planeta hoje possuem essa doença? Né? Mais de 120 milhões de habitantes de acordo com a OMS. Então, a gente tem que ter nesse radar que se hoje nós temos essa quantidade de pessoas com uma depressão profunda, é porque ela se iniciou ali numa tristeza. A tristeza, ela é um caminho, ela é um gatilho para se chegar nessa depressão. Então, se temos uma sociedade que faz um consumo muito alto de antidepressivos, se temos pessoas doentes, depressivas, que perderam, né, o sentido da vida. Uma vez eu usei uma expressão que eu gostei muito, que era, quando eu identifiquei a depressão em mim lá na adolescência, que era, eu me sentia roubada de mim, sabe? Era como se eu não existisse. E depois uma outra pessoa que também vem tratando depressão falou uma frase muito parecida. E eu falei, é isso, né? A gente se sente sequestrado de nós mesmos, né? Isso é o que é a depressão profunda. Só que a gente tem que lembrar que a base dela é o que? É uma tristeza. Que se ela não for digerida, se ela não for cuidadosamente tratada, ela vai ser o quê? Massacrada, asfixiada, reprimida, guardadinha, até que 1, 2, 3, 4, 5, 6... Depois de tanto guardar, a caixinha se explode, ela não aguenta mais. E, em especial, a gente vê esse modelo sendo reproduzido com as crianças. Então, eu ainda ouço pais falando, não, você tá triste porque, imagina, você tem tudo, né? Eu te dou tudo, você tem tudo. Se fulano não quer brincar com você, vai brincar com o outro, né? Outro dia, eu conversando com uma família, foi isso, olha, ele chegou chateado em casa porque o fulano não queria brincar, né? Não dá pra gente falar assim, brincar com outra pessoa. Apesar de saber que isso também pode acontecer, mas é um acolher, você tá chateado. É horrível ser rejeitado, é ruim quando a gente quer estar com alguém e essa pessoa não quer estar conosco. Mas faz parte da vida, o que a gente pode fazer? Né? Como é que a gente pode tratar isso, lidar com isso? Primeiramente, validando. A tristeza existe, nós precisamos nos permitir senti-la, porque a tristeza, ela precisa, como é usado aqui na inteligência emocional, ser ruminada. Ela precisa ser trabalhada. Nós precisamos elaborar. A tristeza, ela precisa de um tempo para ser elaborada, né? De acordo com essa pesquisa na Bélgica, feita na Bélgica, 120 horas minimamente para ela começar a sair. Dentro dessas 120 horas, o que você faz? Você só pensa sobre aquilo que está te causando esse transtorno, né? Sabe quando uma coisa te deixa muito chateado e você começa, putz, mas por que isso aconteceu? Por que comigo? Por que eu? A tristeza, ela precisa desse tempo para que todas as perguntas sejam feitas. Mas o que eu fiz? Né? Quando você termina um relacionamento, quando você é mandado embora do trabalho, você não entende por quê. O que eu fiz para que isso acontecesse comigo? Onde foi que eu errei? Né? A gente passa por esse sentimento de culpa, de raiva, e cada uma delas tem um tempo, percebe? Lembra que eu falei, a raiva demora tantos minutos, demora lá 90 segundos o pico da raiva para passar. Depois que passa, vem aquele medo, depois do medo vem a angústia, depois da angústia vem a vergonha, vem a humilhação. Tem toda uma escala de emoções que a gente vivencia, e essa tristeza, ela precisa dar espaço para todas essas emoções que a acompanham, para que ela não seja reprimida, para que ela não seja asfixiada. Então, hoje, eu quero convidar vocês a pensarem o quanto vocês se permitem sentir essa tristeza e o quanto vocês permitem que as crianças também a sintam. Lembrando que se a gente quer criar crianças para o mundo, que sejam crianças resilientes, elas precisam entender que a cultura da felicidade não existe.
Não é possível ficar feliz o tempo todo. Uma felicidade não atendida não vai ser substituída por outra. Não vai. Cada situação é uma situação. O que vai acontecer é uma adequação, uma releitura, uma adaptação. Percebe? Então eu vou pegar um exemplo basicão aqui. Eu tô chateado porque amigos meus não querem brincar comigo. Eles não querem ser meus amigos. Se a gente falar para essa criança, brinca com outra pessoa. O que a gente tá querendo dizer? Se você tá triste, porque se eles não estão te dando felicidade, vai buscar quem te dê, né? E o que a gente precisa fazer é o quê? É o contrário, é validar. Você tá chateado, você queria estar nesse grupo. Você queria estar com eles, você queria que eles estivessem incluindo você nessa conversa. Mas eles não estão. O que você pode fazer sobre isso? Né? Como é que você pode lidar com isso? Quais estratégias você tem para lidar com isso? E eu me lembro que nesses dias aí que eu tava bem chateada por essa situação pessoal vivida, eu lembro que foi um tempo que eu precisei ficar sozinha. Eu lembro que eu falei pra minha mãe, eu preciso ficar em silêncio. Eu tô com vontade de ficar em silêncio para elaborar tudo isso que tá acontecendo, sabe? Para entender, poxa, será que eu podia ter feito alguma coisa diferente? Será que eu podia ter falado? Será que eu podia ter ido? Será que eu podia ter visto? Será que... Nunca vou saber a resposta, mas quando a gente esvazia o cesto, fica mais fácil, porque a gente dá forma a esse turbilhão de perguntas e muitas sem respostas, né? Então, para isso a gente tem que se permitir ouvir, inclusive a tristeza, que dói. Ficar triste dói. Dói, sabe? O vazio dói, dói e dói, né? Mas se nós não começarmos a olhar para essa tristeza, ruminar, elaborá-la, permitir que ela faça todas as perguntas que ela quer, permitir que ela esvazie todas as lágrimas, que ela fique no silêncio, que ela fique na reflexão, pelo tempo que ela precisa, sempre se atentando a esse tempo também, a gente vai fazer o quê? A gente vai reprimir. Então vamos lá, Renata. Quer dizer então que eu vou dar o tempo que ela precisa? Sim. Então é isso que a gente vai começar a prestar atenção daqui pra frente. Estou triste. Aconteceu uma situação pontual que me trouxe uma tristeza. Uma tristeza pontual, um sentimento de... O que eu podia ter feito, sabe? E aí, o que a gente tem que ter no nosso radar, né? O que a gente precisa ter aqui de alerta e precisa conversar sobre? Quando a gente tem uma situação como essa, assim como também todas as outras emoções, mas pontualmente na tristeza, é pensar sobre o que eu posso fazer a partir disso, qual que é o poder de mudança que eu tenho. E se eu não tenho esse poder de mudança, como é que eu posso trabalhar a aceitação? Percebe? Porque por muitas vezes eu ouço muitas pessoas dizendo assim, não, tem que mudar, tem que mudar, e tem que mudar, e tem que mudar, e tem que mudar. E não vai mudar. Tem determinadas situações que a gente faz, é isso que está posto agora. O que é que eu efetivamente consigo mudar? O que estiver ao meu alcance para que haja uma transformação, eu farei. O que não houver, eu vou aceitar. É isso que eu vou fazer, eu vou aceitar. A gente precisa também trabalhar com essa aceitação. E aceitar um fato não é sinônimo de passividade, não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de não ligar. Pelo contrário, é compreender que o meu poder de atuação e de decisão, ele vai até um determinado limite. E que dali pra frente não há nada que eu possa fazer. Então, de repente, quando você, por exemplo, se depara com uma situação que te causa uma tristeza, sei lá, danifiquei algo que para mim fazia muito sentido, né? Como é que eu posso reparar isso? É possível reparar isso? É possível modificar isso? Então eu vou tentar. Se não poxa, sinto muito. Se eu pudesse, com certeza eu faria. A gente precisa ensinar as crianças que elas também têm esse poder, viu, gente? De diante de uma situação triste, compreender, é uma situação em que eu posso modificar? Tem algo que eu possa fazer para contribuir para uma mudança? Se não, sinto muito, eu aceito e se eu pudesse fazer diferente, com certeza eu faria. Se tivesse somente na minha decisão isso, com certeza seria de outra forma. E trabalhar essa aceitação. Quando a gente fala que a gratidão, ela tem um poder muito grande de atuação diante da tristeza, é verdade. Trazer o sinônimo da gratidão,
que vai ao encontro dessa aceitação, faz com que essa tristeza, ela ganhe uma outra forma, sabe? Então, às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo, de elaboração, depois de todas as perguntas e lágrimas e tempo e silêncio. Praticando a gratidão, essa tristeza ela vai ficando cada vez menor, ela não some, ela transmuta, sabe? Ela inclusive vira um pilarzinho de resiliência, né? Porque a gente aprende com ela. Então eu deixo aqui o meu convite para vocês pensar sobre quais tristezas estão aí no seu perímetro. O que você pode fazer para, depois de reelaborá-la, transmutá-la? É possível? O que você precisa fazer? Pensar sobre? Questioná-la? Sim. Esvaziar o cesto? É isso que a gente tem que fazer. Esvaziar o cesto. Reelaborar a tristeza, reconhecendo a existência dela e a sua importância. Então, fica aqui o meu convite para você. Muito obrigada pela atenção. Um beijo. Tchau, tchau.